Fala galera, Hércules aqui, eu sou médico radiologista e hoje a gente vai falar sobre um artigo que saiu na Radiology em 2025, que ele fala sobre a importância de ter um futuro financeiro forte, isso nos Estados Unidos. O artigo é muito baseado para residentes americanos, mas a gente vai fazer uma adaptação aqui para o Brasil, porque o artigo não deixa de ser interessante. Então vem comigo. A construção da estabilidade financeira para os residentes é bastante desafiadora, porque é um momento em que ele tem um salário de estudante, ou que seria equivalente ao mestrado ou doutorado nas outras áreas profissionais, mas ele já tem já vai fazer cursos, vai fazer congressos e os gastos já são quase semelhantes ao médico bem formado. Aí a questão de ter filhos ou não, a maioria acaba não tendo durante a residência aqui no Brasil, já no exterior eles acabam tendo mais filhos durante a residência, né? Aqui no Brasil é praticamente quase impossível, são raras as exceções que têm filhos, mas isso aí acaba, a gente tem que dar um jeito de resolver as finanças, porque não tem como fugir, é como dieta e alimentação, são coisas que a gente não tem que fazer. E o artigo ele levanta a ideia, que é bem plausível, que existe uma correlação entre a estabilidade financeira e o sucesso profissional. Por que isso? Porque a pessoa que está com mais dívidas, ali está com um cheque especial ou tem um débito no cartão que está crescendo, ela não consegue ter a clareza de estudar, a tranquilidade de conseguir estudar e conseguir absorver informações que exijam. É bem importante, é mais difícil a gente conseguir aprender no meio do tiroteio, né? No meio de uma guerra. Às vezes a gente consegue ali, raramente algumas pessoas conseguem no meio de problemas, de muito estresse, ainda consegue aprender de maneira empírica, mas como nós na área da radiologia que precisamos sentar, ver as imagens, estudar e se adaptar, é um pouco mais difícil, com raras exceções. Mas na média, a gente tendo nossos gastos em dias, acabam dormindo melhor, conseguindo pelo menos não gastar mais do que ganha, né? Às vezes o ideal seria gastar menos do que ganha, mas algumas pessoas conseguem ficar no 0 a 0, que é bem perigoso, a gente vai ver mais adiante. Então, como é que é o primeiro passo para a gente fazer isso? Seria lidar com o débito, né? Com a dívida. A dívida, algumas pessoas aqui no Brasil têm a dívida estudantil, que seria o FIES, que é uma dívida bem barata. E aí alguns colegas perguntam que tem assim, não vejo a hora de pagar, quitar essa dívida logo. Eu já sugiro que, como a dívida do FIES, especificamente do FIES, ou às vezes até algumas dívidas das faculdades privadas, elas também têm um financiamento, mas em especial do FIES é um juro muito baixo, ao redor de 5%, que alguns colegas têm, né? Financiamento estudantil é uma abreviação, é uma dívida de 5% ao ano. Se você tem como pagar isso, eu sugiro que não pague, deixe no Tesouro Selic, aí que é uma... Eu não vou falar de muitos investimentos, que tem gente que entende muito mais que eu, mas o Tesouro Selic é o rendimento mais seguro do em reais, né, que a gente empresta para o governo e é pós-fixado. A gente pode deixar quanto tempo quiser praticamente, né? E, por exemplo, hoje a dívida estudantil de R$5.000, vamos dar um exemplo, a pessoa tem 100 mil de dívida estudantil. Se ela vai quitar antecipadamente, ela ia pagar num ano 5 mil de juros. Se eu deixasse 100 mil reais no Tesouro Selic, ele vai me dar 12 mil. Hoje o juro está indo para 14, pelo menos vai me dar líquido, me daria uns 12 mil líquido. Então essa diferença de 7 mil. Embora, não sei que a pessoa tenha uma condição financeira muito, muito grande, queira se livrar, por exemplo, se tu tem mais de 1 milhão investidos, aí que é a exceção, ainda mais na residência, né? Aí tudo bem, aí a questão psicológica ela também conta, né? Tem gente, as finanças são pessoais, tem gente que prefere não ter dívida barata, que as dívidas mais baratas são essas, quando é subsidiado pelo governo ou no Brasil, né? Ou até o financiamento imobiliário, muitas vezes a gente consegue pegar, aí quem tem acesso a um crédito subsidiado pelo Caixa Econômica Federal, Minha Casa e Minha Vida, né? Que é muito raro o médico conseguir isso, mas algumas pessoas conseguem, ou o juro financiamento bancário é bem barato na média, né? O mais barato que a gente consegue. E eu prefiro continuar pagando o financiamento imobiliário, mesmo não tendo, e deixar construir a primeira reserva de emergência, porque às vezes os imprevistos acontecem, né? Então, o artigo continua falando isso, a gente somar todas as dívidas, né? Quem tem a dívida, primeiro que você vai fazer, você vai ter que pagar a primeira dívida que tem o juro mais alto. Geralmente no Brasil é o cartão de crédito, alguma dívida que atrasou, às vezes a gente esquece que pagou e o juro vai aumentando muito.
Aí eu sugiro, se é uma dívida pequena e é possível, é plausível de pagar, a pessoa tem condições, pague primeiro os juros mais altos, depois vai reduzindo para os juros por último, seriam essas dívidas imobiliárias e do financiamento estudantil, que seriam, às vezes não é nem interessante pagar essa dívida, deixar ir pagando até o vencimento, não atrasar, obviamente. Então eles falam às vezes que quando a situação está a pessoa está apertada no momento da residência, às vezes tem gente que por condições já tem filhos, já tem um gasto mais alto, ele consegue dar uma parada nesse financiamento de 2 anos, conseguir sustar o pagamento e falar, porque é um juro mais baixo. Então, se, por exemplo, se você tem uma dívida imobiliária, tu consegue refinanciar essa dívida por mais tempo, né? Antes isso para não deixar as dívidas do cartão e outras dívidas maiores, né? E se isso não der certo, aí tem que reduzir o padrão de vida. Se a pessoa tem 2 carros ou se tem um carro, às vezes no Brasil, infelizmente, teria que vender o carro, né? Usar transporte público, Uber, etc., né? Que na parte da residência, para muita gente, pelo menos os que eu conheço, é uma fase bem complicada, né? Eu acho que eu preferia ter um custo de vida bem baixo para poder estudar, fazer cursos. Isso eu recomendo. Eu fiz bastante cursos, né? Quando eu estava na residência não tinha essas coisas online, tipo a minha mentoria de cabeça e pescoço, eu acho bem mais prático fazer online de casa, a gente consegue aprender, tem contato direto com os professores. Mas eu, no meu período, eu ia para viajar, eu pegava avião, pagava hotel, e para mim era bem mais pesado, né? Quer dizer, a gente era mais difícil a questão de tempo, né? Porque eu também trabalhava na UPA, eu fazia plantões na UPA uma vez por semana e tinha que organizar os plantões da residência e da UPA, e ainda fazia alguns cursos nos finais de semana, ou estava de plantão ou tinha algum curso. Eu fazia das mais variadas áreas, né? Quando a gente está na residência, a gente tem que tentar aprender o máximo, tanto de mama, eu fiz de abdômen, e não me arrependo. Acho que foi um dos melhores investimentos, porque eu tenho o resto da vida para colher esses frutos desse investimento que eu fiz lá atrás, né? Então a gente vai falar um pouquinho de juros compostos, que é isso. No Brasil o juro é muito mais alto que os americanos, ali eles falam em taxas de 5% no artigo. No Brasil, na média, isso é o mínimo do mínimo, né? 5% é só a inflação. Então a gente tem que usar esses juros compostos. Quem entende o mínimo do juro composto, ele usa a favor, né? Então a gente eu gosto de pensar sempre no lado bom das coisas. O Brasil tem um juro maior, eu prefiro receber esses juros ao longo. Então eu sempre recebia aí, na época da residência, eu tinha um salário aí bem baixo, que era mais ou menos 3 mil da residência, mais 4 mil da UPA, me davam 7 mil, e pelo menos 10% sempre sobrou. E eu nunca fiquei em grandes dívidas, né? Só que eu tinha minha reserva de emergência, e quando tinha terminado meu R4 no comecinho, começou a pandemia. E naquele momento eu estava recém começando a performar, a trabalhar em Ribeirão Preto, como não estava bem estabelecido ainda, e veio a pandemia, e foi um momento bem delicado, e eu tive que recorrer à minha reserva de emergência, que eu achei que até então eu comecei a fazer minha reserva financeira com 20 anos, e eu já tinha 30, eu nunca tinha tomado um susto, assim. Aí fiquei, pelo menos aqueles 2 meses iniciais, de março até maio, quase minha renda zerou. Eu tinha essa reserva que conseguiu me dar tranquilidade de continuar, né? E eu acho que é isso que eu sugiro. Eu sugiro vários livros, eu acompanho, eu leio bastante. Eu acho que no YouTube também tem bastante conteúdo sobre isso. Mas primeiro ter a reserva de emergência, depois que você conseguiu formar a reserva de emergência, eu sugiro realmente fazer desde o começo da residência. Eu acho bem interessante isso. Às vezes tem gente que tem uma mesada gorda, que eu até durante a faculdade eu também já tinha um pouquinho. Eu sugiro a pessoa ter o hábito de poupar, porque isso aí quando a gente tem alguns colegas que falam, não, eu sou residente, depois eu vou ganhar muito mais que eu terminar a residência, olha ali, já tem salários, já estão oferecendo tanto. Então, mas eu vejo que essas pessoas que falavam isso até hoje, eu 10 anos de formado de radiologia, ainda não estão com as finanças estabilizadas. E a pessoa que consegue fazer sobrar, vamos dizer assim, pelo menos uns 10% durante a residência, vai ter mais tranquilidade depois da residência, né? Então, aí já falam ali, no artigo ele fala já de pensar em aposentadoria, né? Isso aí realmente no Brasil até é difícil, mas porque lá eles têm uns planos. Já no Brasil aqui a gente tem o INSS. Eu queria falar também que muita gente, às vezes, por exemplo, eu pagava o INSS na residência, eu ganhava um pouco, mas eu tinha carteira assinada na UPA e eles também queriam cobrar 2 INSS. Alguns colegas meus deixaram de fazer isso e eram cobrados 2 vezes no INSS durante 3 anos de residência. Na época seriam quase 12 mil reais de diferença, né? Isso com juros compostos acaba fazendo diferença. Então o INSS, pelo menos
No Brasil a gente sabe que é uma pirâmide que não vai ter volta, né? Um dinheiro que a gente não recebe, mas pagar 2 vezes ainda é pior, né? Então hoje eu pago como CNPJ o mínimo necessário, mas tem gente que paga 2 vezes ou até 3 vezes porque tem 2 empregos, né? Então tem que ter esse cuidado de falar com o contador, quem tem mais de um emprego, só cobrar, só pegar um INSS. E quanto já para quem já está mais pensando na aposentadoria, em investimentos ou pensando numa estabilidade mais futura, tem várias formas aí de previdência privada ou investimentos. Aí tem vários grupos aí no YouTube que quem quiser sugerir, comentar aí a sugestão de algum pessoal de investimentos, aí podem, não vou falar ninguém aqui, mas tem várias formas, né, de a pessoa se planejar para a aposentadoria. Mas eu acho que o mais importante de se aposentar, não querer se aposentar tão cedo, é a pessoa ter a tranquilidade de não precisar, não estar naquele aperto que acaba. Quando a gente está com um pouco mais tranquilo financeiramente, a gente acaba conseguindo escolher as melhores oportunidades de emprego. Se a pessoa tem muita dívida, está com a corda no pescoço, ela acaba não tendo a oportunidade de escolher o melhor emprego. Às vezes tem uma oportunidade um pouquinho, ter que viajar ou mudar de cidade, mas a gente não, ou demorar daqui a 2 meses, a gente acaba não tendo a clareza de escolher, né? Então acho que esse seria o ganho, o principal benefício de não estar endividado. E se for para fazer dívida, isso é uma coisa que também a pessoa pergunta, será que vale a pena investir em equipamentos? Que seria o empreendedorismo, que muita gente sugere. E existem 2 tipos de empreendedorismo no Brasil. Um é o empreendedorismo de oportunidade, que é quando a pessoa vê que, nossa, na cidade que eu estou trabalhando ali, ou que eu conheço não tem nenhum serviço de tomografia, a pessoa tem que viajar 200 km para fazer uma tomografia ou uma mamografia, isso acontece, isso a gente teria que ver como uma oportunidade, ou tem um plano de saúde, às vezes, geralmente, sugiro que realmente nós da radiologia, é muito bom estar atrelado a um plano de saúde, que às vezes não pagam tanto, mas pelo menos tem uma demanda praticamente garantida quando um serviço de radiologia está atrelado à radiologia. E tem o empreendedorismo de necessidade, que esse é o mais perigoso, que a pessoa está, por exemplo, na nossa área, a gente, nossa, não tive nenhuma proposta de emprego, eu terminei o meu R3 agora, eu vou comprar uma clínica de ultrassom, comprar um ultrassom, uma salinha, e vou começar a trabalhar. Por necessidade, geralmente é o mais difícil, que é o que predomina no Brasil, em todas as áreas, mas é mais perigoso. Eu sugiro primeiro, quem está começando, ele faz o R4, se conseguir fazer o R4, até se acha que já está muito bem, que é bem difícil, o R4 vai mostrar que a pessoa não está sabendo tudo, mas os ganhos de networking durante a residência, eu vejo por mim, tanto que eu fiz o R4, também trabalhei em Ribeirão Preto, na cabeça e pescoço lá, me abriu muita oportunidade que eu não imaginava que eu ia ter. Eu fiz o R4 no Mãe de Deus, em Porto Alegre, e os meus primeiros empregos foram com o pessoal de lá, e todos a partir dali, e no começo eu realmente não tinha grandes propostas no final da R3, mas depois fui mostrando meu trabalho, fui conhecendo, e aí depois ao longo dos anos eu consegui me estabelecer bem. Então, e as pessoas durante esses meus 10 anos de radiologia formado, eu já vejo que quem viu como oportunidade a radiologia, conseguiu colocar a tomografia em hospital, por exemplo, que não tinha, acabou se dando conseguiu pagar esses juros, que no Brasil é difícil, né? Teria que fazer o financiamento, às vezes, das máquinas e teria que, além disso, dar o lucro, né? É difícil, mas quem fez de uma maneira planejada e não desordenada, deu certo, né? Às vezes ficou... Até porque tem quem acaba tomando financiamento, por exemplo, o pessoal fala que fica com um maçarico na bunda, né? E acaba pagando juro e dá um jeito de resolver, né? Porque ela tem que pagar, tem que resolver. Que às vezes tu tá muito, muito tranquilo também. Não, vou viajar, vou passear. Acaba produzindo muito menos do que a capacidade dela, do que o potencial, né? E é isso aí. Então, com o tempo, de acordo disso aí, eu já tô chegando quase próximo aos 40, a gente já teria uma tranquilidade financeira. Então, do meu ponto de vista pessoal, eu sugiro, acho que eu já li bastante, pelo menos a pessoa teria que economizar 10% do que ganha e investir conforme a disponibilidade de gasto e saber lidar o emocional, né? Eu sempre acabei investindo muito tanto em bolsa de valores, eu me arrependo de não ter comprado Bitcoin como todo mundo, né? E eu até vou colocar para quem tem curiosidade que eu tenho uns investimentos ali, nos últimos 2 anos tá indo bem de 180% CDI, e eu tenho um aplicativo do Grana App ali que ele fala desde 2020, que é desde quando ele calcula o imposto de renda de forma automática, que é mais uma facilidade. Eu estou entre as 80% de maior retorno dos investimentos,
Vou deixar aqui também com o link, a fotinho. Só que mesmo assim eu estou ganhando um pouquinho da inflação. Então às vezes tem muita gente que eu sugiro que não perca muito tempo em grandes investimentos, perder, qual que é o melhor investimento, eu vou ficar rico com esse. Olha, é muito difícil ficar rico trabalhando, mas o melhor ganho seria a pessoa só de não pagar juros, esses juros no Brasil que são altíssimos, né? Tá na frente de muita gente. E aí essa pessoa que não está endividada consegue performar melhor na vida profissional e, consequentemente, ter um faturamento maior, né? Outra coisa que eu queria dizer, assim, sempre quando, dependendo da área, daí quem já tem os 2 anos de formado, a residência, foca, por exemplo, quanto que eu ganho por hora nesse trabalho. Esse trabalho aqui eu gosto muito, eu sou legal, eles dão um cafezinho, tem gente que enche, né? Te tratam bem, ri, sorriso, mas e quando numa hora, 4 horas que eu fiquei lá no meu turno, quanto que deu? Esse é o valor total. Às vezes tem grandes discussões, por exemplo, no ultrassom, às vezes paga mais um valor por exame, só que como o paciente falta, às vezes não falta um paciente, fura agenda, né? Ou às vezes demora mais o exame, porque a gente faz o exame, tem 15, 20 minutos para fazer o exame, depois tem que fazer o laudo, às vezes acaba tendo que levar serviço para casa, às vezes acaba pagando menos, né? Então, vê direitinho quanto eu fiz 12 pacientes num turno, quanto que eu ganhei por hora e um turno de tomografia quanto que me deu, né? E ver quanto que tu ganhou por hora. Esse é o cálculo que tem que ser feito. Né? E com questões pessoais também. Então, pessoal, quem gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, mostrar para seus amigos sugestões aí de investimentos bons compartilhamentos, aí, qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo. Tá? Vou deixar o artigo aqui embaixo também, que foi um dos mais baixados da Radiology.